Você provavelmente acha que escaparia se caísse num desses filmes onde as pessoas são trancadas e obrigadas a sobreviver de qualquer jeito. Afinal, é só manter a calma, ser mais esperto que o resto, não fazer nenhuma burrice e deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Só que nesse vídeo, a gente vai ver que é muito mais difícil do que você imagina. E na maioria dessas situações, você jamais sairia vivo. Aqui é o Drake, e hoje no Derrotando Filmes, a gente vai analisar 7 armadilhas montadas pra você perder, incluindo uma prisão vertical onde quem cai no andar de baixo morre de fome, enquanto os de cima se empanturram. Um dia comum de trabalho, que uma voz no alto-falante transforma numa chacina entre colegas, e até um jantar de luxo numa ilha, de onde nenhum convidado estava destinado a voltar. Você entrou nesse jogo quebrado, devendo até a alma, achando que era a chance de tirar o pé da lama, e talvez fosse. Só que agora você tá parado na frente de uma ponte de vidro suspensa no escuro, com um número no peito e uma plateia de ricos mascarados, apostando quanto tempo você vai durar lá em cima. E a pergunta é uma só: você consegue chegar do outro lado? Mas antes da ponte tem uma sala, 16 manequins numerados, e você escolhe um sem saber pra quê. Você até pode se achar esperto querendo ir por primeiro ou por último aqui, afinal, parece uma brincadeira de criança, até revelarem que aquele número é a ordem do jogo. E aí mostram a ponte que você vai atravessar. Lá tem pares de painéis pendurados no vão. Eles têm vidro temperado que aguenta o peso de 2 pessoas de um lado, e o vidro comum que espatifa no primeiro toque do outro. E os dois são idênticos no olhar. O tempo também é cronometrado, 16 minutos no relógio. Quem escolheu os primeiros números leva a pior, porque vai na frente e testa com o próprio corpo qual painel vai aguentar. E é aqui que nós vemos como a coisa realmente funciona. O protagonista quase ficou com o número 1, o pior de todos. E sabe como ele escapou? Outro jogador pediu para trocar, porque queria ser o primeiro em alguma coisa na vida, nem que fosse para morrer primeiro. Ele aceitou na hora, e esse tipo de sorte é o que eu chamo de armadura do roteiro. Mas aí a travessia finalmente começa. Os primeiros despencaram para revelar o caminho pros de trás. Um dos brigões travou no meio de propósito e se recusou a seguir. E aí uma mulher que ele tinha traído agarrou o maluco e se jogou junto, levando os dois lá para baixo. Quando sobraram poucos, apareceu o único com uma carta de verdade na manga. Um cara que passou 30 anos numa fábrica de vidro e começou a diferenciar os painéis pela refração da luz. Por alguns segundos, a competência do cara funcionou. Aí a organização sacou o que ele estava fazendo e apagou a luz. Sem o reflexo para ler, o especialista ficou tão perdido quanto o resto. Então os demais acabaram empurrando o jogador no vidro só para descobrir o caminho na marra. Os 3 que sobraram cruzaram e a ponte explodiu no fim, cuspindo o caco de vidro para todo lado e ferindo uma das sobreviventes. Agora a gente até pode tentar jogar melhor que aquela fila inteira. Se você escolhesse por acaso um número alto, era só segurar a onda e deixar os afobados mapearem o caminho. Até dava para tentar ler o vidro também, porque o vidro temperado reflete a luz diferente e soa mais limpo numa batida, e tem a borda mais arredondada que o comum. E tem até o truque que eu passei aqui no canal, que era amarrar a bolinha de gude do último jogo num cordão, bater no painel de longe e escutar o som antes de botar o pé. Quem viu o vídeo de como derrotar o Round 6 e entrar nessa ponte com uma vantagem que quase ninguém tinha naquela fila. A pergunta então é se você sobrevive. Talvez, mas repara em quem saiu vivo. Um se salvou porque um estranho quis o lugar ruim dele, o outro empurrou um cara para usar de cobaia, e mesmo os que chegaram do outro lado levaram um caco de vidro na explosão. O único que tentou vencer na competência de verdade teve a luz apagada na cara no exato segundo em que começou a dar certo. Essa é a pegadinha da ponte. A sorte e conhecimento até te levam longe, só que no instante em que a galera que manda nos jogos descobre, eles sabotam a sua vantagem e mudam a regra no meio do jogo. E não podemos esquecer do tempo também, né? Metade da prova esse povo passa brigando para ver quem vai na frente. Você acha que aguentaria um dia normal de trabalho? Bom, provavelmente você faz isso todo dia. Agora pergunta isso pra um político. Brincadeiras à parte, tem que bater o ponto, tomar um cafezinho e fazer o que precisa. Agora imagina que no meio de um expediente, uma voz no alto-falante avisa que em 8 horas, a maioria do escritório vai estar morta. E é nessa treta que você tá metido. A pergunta é simples. Você acha que bate o ponto de saída vivo? Aqui você trabalha numa multinacional, num prédio isolado nos arredores de Bogotá. Quando você começou lá, instalaram um rastreador na sua nuca e disseram que era proteção contra sequestro, coisa comum na região. Você engoliu a explicação e foi trabalhar. O que ninguém te contou é que o tal rastreador é uma bomba, e que hoje é o dia em que ela vai entrar em ação. Aquela voz do interfone dá a primeira ordem: matem 2 colegas em 30 minutos, do jeito que preferirem. A reação de todo mundo é rir, achar que é trote, que a empresa foi hackeada. Aí uma funcionária corre pra porta, e o prédio inteiro se lacra com chapas de metal nas portas e janelas. Celulares e telefones ficam mudos, e quando um deles ainda tenta acalmar a sala dizendo que é só
só um teste psicológico, a cabeça da pessoa do lado dele explode no meio da frase. E não foi por conta de um tiro, foi de dentro pra fora. Era a bomba na nuca fazendo o que a voz tinha avisado. Você acabou de descobrir que tá trancado dentro de um jogo que não pediu pra participar. E a partir daqui, cada ideia que te vem na cabeça é um beco sem saída. Sua primeira ideia vai ser sair na força, mas esquece. Tentaram furar a chapa de metal com um maçarico, e ela mal arranhou. Essas portas foram seladas antes de você sentir o cheiro do perigo. Aí você pensa na bomba na sua nuca. Será que dá pra arrancar? O protagonista se trancou no banheiro com um estilete e tentou, mas a voz mandou ele parar na hora, ameaçando detonar em 10 segundos. Ele parou com a nuca sangrando, e logo veio mais um aviso: quem mexer de novo, explode sem a contagem. Então beleza, né? Agora se esconder parece ser a coisa mais inteligente a se fazer. Até funciona pra sumir no meio do caos. Só que os organizadores avisaram que quem não participa vira um alvo também. E quando o cronômetro zera, eles vão detonar cabeças remotamente pra fechar a meta. O que significa que se esconder só joga o seu nome pro fim da fila. Aí só sobra lutar. Sair na faca é brincar com a sorte, porque quem luta melhor te desarma e vira lâmina contra você. E como eu mostrei pra vocês no vídeo de por que você não sobreviveria ao experimento Belko, o menos pior é se armar com alcance, tipo um machado, e ficar na defensiva. Só que tem um detalhe que derruba o plano. Um dos chefes da Belko é ex-agente das forças especiais americanas, e digamos que esse cara quer muito bater a meta, porque ele monta um esquadrão só pra mandar na galera de base. Então faz as contas aí. Você é um funcionário de escritório, que só tá acostumado a fazer um levantamento de copo e tirar uma soneca depois do almoço. Não precisa ir muito longe pra ver que não tem chances, né? E a jogada mais esperta de todas foi andar junto dos caçadores, parecer útil e sobreviver sem puxar o gatilho. Até pode parecer uma boa ideia. O problema é a hora em que eles decidem que você não é mais útil e se viram contra você. A sua vida passa a depender da boa vontade de quem foi treinado para matar, e quem escolhe a hora de te descartar são eles, não você. No instante que você vira o peso morto, é o alvo mais fácil que sobrou, cercado justamente pelos caras que você ajudou a chegar até ali. Esse jogo foi desenhado para que a única forma de viver seja matando alguém, e matando muita gente. Então você sobrevive? Eu acho que não. E o filme prova isso da pior forma. O cara que sai vivo é um funcionário comum, que jamais ia superar os que estavam finalizando geral, tipo o chefe ex-militar e o esquadrão dele. Ele só chega no fim porque os matadores de verdade caem antes. A namorada do cara carrega ele nas costas e derruba uma machadadas. O chefe mata ela na sequência, e o protagonista, cego de raiva, parte pra cima e ganha uma briga que não tinha como ganhar, derrubando o militar com um suporte de fita na mão. Foi pura sorte. Aí sem mais ninguém na frente, a voz anuncia ele como vencedor, e os guardas levam ele para conhecer o homem por trás de tudo, que explica numa boa que aquilo era um experimento de uma organização que estuda o comportamento humano sem limite nenhum, e que bastava responder umas perguntas para ser solto. Só que o vencedor não tinha vencido nada. Antes de responder qualquer coisa, ele detona as bombas que ainda estavam ativas, pega uma arma e mata os organizadores ali mesmo. O cara que entrou se recusando a matar terminou chacinando os donos do experimento. Por um segundo, parece que acabou. Aí ele sai do hangar e dá de cara com uma parede de monitores. Outros funcionários da Belko, espalhados pelo mundo, sendo observados do mesmo jeito, enquanto a voz anuncia que aquilo tinha sido só o estágio 1 e que o estágio 2 ia começar. E essa é a pegadinha do dia de trabalho mortal. Ele te oferece uma vitória que só existe se você jogar fora todos os seus valores para sobreviver. E no segundo em que você paga esse preço, acaba descobrindo que o prêmio foi ganhar o direito de jogar de novo. Em um belo dia, você baixa um aplicativo de desafios, porque os seus amigos não param de falar dele. A mecânica não podia ser mais boba. A plateia te manda uma tarefa. Você cumpre filmando no celular. E aí cai grana na sua conta. Até parecem uns anúncios que tem por aí, né? O primeiro desafio é dar um beijo num estranho. Não tem nada que você vê num jogo mortal. Não tem sala trancada, serra ou coleira no pescoço. Só você e o seu telefone, e um monte de gente assistindo de casa. É um jogo bem inofensivo. E bom, depende do jeito que você cumpre, né? Mas você acha que sairia vivo de um joguinho de celular? São 3 regras, e elas soam justas. Você filma todo o desafio no celular, só sai do jogo desistindo ou falhando, e não pode entregar o jogo pra polícia. Parece que o controle tá na sua mão, só que tem uma quarta regra que não te contam, e ela já estava valendo antes mesmo de você começar. No segundo em que você encosta o dedo no leitor digital para se cadastrar, o jogo puxa tudo: as redes sociais, os seus medos e até a sua conta no banco. É tipo aceitar os termos de uso sem ler uma linha, igual todo mundo faz. Só que o que você aceitou aqui foi entregar a sua vida inteira, e os primeiros desafios
desafios são fáceis de propósito, pagando bem, porque ninguém te prende na marra. Eles te prendem fazendo gostar do jogo. E é assim que o gancho funciona. Você beija um estranho, atravessa a cidade na garupa de uma moto e prova um vestido caríssimo numa loja de luxo. A plateia adora, paga bem e ainda compra o vestido pra você de presente. Tem até um momento engraçado, tipo quando roubam a roupa do casal no provador e mandam os dois saírem da loja em 2 minutos. Eles saem de cueca e calcinha mesmo. De alguma forma isso não dá em nada. Só que aí o jogo sobe um degrau de cada vez, em direção a um precipício. De um beijo, vira pilotar uma moto a quase 100 por hora, de olhos vendados no trânsito de Nova York. Depois atravessar de um prédio pro outro, por uma escada solta lá no alto. E quem erra, acaba errando bem feio. Teve gente que tentou pular o vão do metrô e não passou. E ali embaixo tem um trilho eletrificado, que frita quem encosta. Teve gente que tava pulando uma fogueira e foi parar de cara no chão. Outro que se achou inteligente tentou puxar a arma de um policial. E teve até quem topou o desafio mais doente de todos: deitar nos trilhos com um trem passando raspando por cima do corpo. Esse aí sobreviveu na pura sorte, né? Porque bastava o trem ter um eixo mais baixo, uma corrente solta balançando ou uma pedra na via para ele virar parte dos trilhos. Então aquele aviso de que já morreu gente nesse jogo não é uma força de expressão. A essa altura você pensa em cair fora. E é aqui que o jogo te ferra. As regras dizem que dava pra sair desistindo, mas era mentira. Desistir cedo já te custa tudo que você juntou. E quando a protagonista resolve fazer a coisa certa de verdade e correr para a polícia, o app vira uma chave. Num clique, ele zera a conta bancária dela e ela acorda trancada dentro de um container. Promovida de jogadora a prisioneira. Agora não é mais ela que controla a própria vida, são os criadores do jogo. E a única escolha que sobrou é ir até o fim e tentar vencer. E fazer isso não é fácil, porque ela descobre que na edição passada, um desafio de ficar pendurado num guindaste matou o amigo de 2 finalistas, que também viraram prisioneiros e nunca mais saíram. A saída fácil que venderam pra ela na hora que ela se registrou nunca existiu. E dá pra escapar dessa? Bom, no papel parece que sim, né? O truque é não jogar do jeito que eles querem, e sim sair cedo, quando ainda é só um beijo e uma foto, e uma graninha fácil. É claro que você vai se ferrar, né? Mas não vai correr risco de vida. E não dá pra sair correndo pra polícia enquanto o jogo ainda controla o seu telefone e a sua conta, porque foi exatamente isso que prendeu a garota. A melhor parte é que os desafios são escritos com frase vaga de propósito, e dá pra cumprir cada um burlando o que eles realmente queriam, porque eles mandam beijar um estranho por 5 segundos, mas não dizem onde. Mandam chegar a quase 100 por hora vendado, e não dizem que tem que ser pilotando. Então entrar num táxi e mandar o motorista acelerar pode ser que funcione. Eles mandam atirar num outro jogador no duelo final, mas não falam onde também, então dá pra mirar no braço. Mas então por que quase ninguém faz isso com a brecha bem ali na frente? Bom, porque enxergar a saída pede uma cabeça fria que o jogo trabalha o tempo todo para te tirar. Ele te paga, te deixa famoso e bota até um romance no seu caminho. Ele faz você ficar viciado na atenção que a plateia dá, gritando o seu nome a cada desafio. E quando o jogo fica mortal de verdade, largar não parece escapar, e sim jogar fora tudo que você construiu. A protagonista só escapou no desespero, forjando a própria morte na frente da plateia para assustar os espectadores e derrubar o aplicativo. Deu certo por um fio, e mesmo assim, bastava uma pessoa em outra cidade abrir o app de novo para tudo começar do zero. Ela saiu da rodada dela, a máquina continuou de pé. Então você sobrevive? Talvez. E esse talvez seja o mais talvez do vídeo. Dava pra sair cedo, pra burlar quase todo o desafio, e simplesmente fechar o aplicativo quando ainda era parte do beijo e da foto. A porta ficou destrancada o tempo inteiro, e é exatamente aí que mora a pegadinha do Nerve. Os outros jogos te trancam num quarto e arrancam a sua saída. Esse faz o contrário. Ele te entrega o controle, te mostra a porta aberta e aposta cada centavo que você vai estar viciado e ganancioso demais para atravessar ela enquanto dá tempo. A única coisa que esse jogo te oferece de verdade é a sensação de que quem manda é você. Agora imagina que você tá naquela aula chata depois do almoço, lutando contra o sono, quando a cabeça do professor explode no meio da sala. No lugar dela, surge um boneco Daruma gigante, desses vermelhos de olhos arregalados, e ele avisa que vai brincar com a turma. A regra dele é uma só: ficar parado na hora que ele mandar. Quem se mexe na hora errada, perde a cabeça literalmente. Você acha que sairia vivo dessa sala de aula? O Daruma fica de costas, fala uma frase, e no segundo em que ele termina e se vira, você tem que estar congelado. Você pode falar e até mexer o olho, mas qualquer outro movimento, e a sua cabeça vai pro espaço. Pra ganhar, alguém precisa atravessar a sala, chegar nas costas dele e apertar o botão antes do tempo acabar. Só que tem 2 detalhes que transformam isso numa cilada. O primeiro é que o boneco fala na velocidade que ele quiser. Ele pode arrastar a frase ou cuspir ela num estalo. E logo no começo, os alunos se arriscam a avançar enquanto ele fala. Ele acelera o resto da frase, vira antes do esperado e explode a cabeça de todo mundo que tinha dado um passo. O segundo é que o jogo tem um vencedor só. No instante em que alguém aperta o botão, acabou. O resto da sala já era. E é aí que mora a sacanagem.
sacanagem. Você brincou disso a infância toda. Aquele jogo de avançar quando o outro tá de costas e congelar feito uma estátua na hora que ele se vira. E aquilo era justo, porque quem contava ficava de cara pra parede, tinha um ritmo e você lia o ritmo para congelar o tempo. O boneco apaga essa parte. Ele é quem segura o relógio. Então não existe um reflexo humano que ganhe de quem decide sozinho quando o tempo acaba. Você não tá competindo contra a sua velocidade, e sim contra a vontade dele. E reparem como o cara venceu de verdade, porque não foi pela mira, nem pelo reflexo. Um amigo dele se abaixou, ofereceu as próprias costas de trampolim e mandou ele pular. Ele voou até o boneco e apertou o botão ainda no ar, no susto, e ainda deu sorte do boneco não virar naquele exato segundo. Deu certo, só que como o jogo tem um vencedor só, no mesmo instante, o amigo que acabou de salvar a vida dele teve a cabeça explodida. Ele saiu vivo porque alguém se sacrificou, e também porque a sorte ficou do lado dele, e não porque ele foi melhor que os outros. Mesmo assim, dá pra tentar fazer algumas coisas para ganhar. Dá pra catar aquelas bolinhas de gude do chão e mirar no botão de longe enquanto ele tá virado. Dá pra tentar jogar o casaco na cara dele pra cegar a visão, já que ele não tem braço para tirar e ia precisar rolar no chão. E dá pra tentar derrubar o boneco com uma cadeira e aproveitar o tombo para avançar, ou simplesmente rastejar e congelar junto com o ritmo dele. Se você viu o vídeo de As the Gods Will, você entra na sala já sabendo cada uma dessas saídas, e isso é muito mais do que a turma toda do filme sabia. Então dá pra sobreviver? Talvez. Com os truques certos e um reflexo afiado, você tem a chance de ser o único vencedor, mas esse talvez é bem pequeno. O boneco tem um cronômetro na mão dele e te pega na hora que quiser, lá ele. E mesmo que você seja o mais rápido da sala, o jogo foi feito para sobrar um só. E para você sobreviver, a sala inteira precisa ficar de fora. Essa é a fraude do Daruma. Não é um teste de quem é bom, é só um sorteio com cara de teste. Imagina que você aceitou ir para um lugar em troca de um diploma. Aí você dorme numa cama qualquer e acorda numa cela de concreto com um buraco quadrado no meio do chão e do teto. Tem um estranho dividindo o espaço com você. O lugar tem um nome bonito: Centro de Autogestão Vertical, que é só um jeito legal de falar que é uma prisão. E a informação mais importante de todas é em qual andar você caiu. Você acha que sobreviveria ao poço? A torre tem 333 andares, 2 presos por andar, e o tal buraco no centro, por onde desce uma plataforma. Uma vez por dia ela aparece lá no topo, lotada de um banquete absurdo, e vai descendo de andar em andar, parando uns minutinhos em cada um. Quem tá em cima come que nem um rei. O que sobra segue pra baixo, e quando chega lá no fundo, praticamente não sobra nada. As regras que importam são duas: você pode levar um único objeto pra dentro, e não pode guardar comida, porque se a administração te flagra com algo escondido depois que a plataforma passou, ela esquenta ou congela sua cela, a ponto de te assar ou te congelar vivo, e só para quando você devolve o que pegou. E tem um detalhe que pode te ferrar ou te ajudar: todo fim de mês eles te apagam com gás, e você acorda num andar novo, que é sorteado. Por exemplo, você pode dormir no 4º andar e acordar no 100º. Olhando de fora parece simples, tem comida pra todo mundo. Então, se cada andar comesse só o que precisa, ainda chegava comida lá embaixo. Isso tem até um nome: tragédia dos comuns. É aquele tipo de coisa que é linda no papel e podre na prática. Ninguém confia que o andar de cima vai se segurar, e quem tá em cima não tem motivo nenhum pra fazer isso, porque não deve satisfação pra ninguém que tá embaixo. Fora que mês passado, essa mesma pessoa tava lá embaixo passando fome, e ninguém teve dó dela. Então o jogo não premia quem colabora, premia quem chega em cima e enche a cara enquanto a sorte permite. E aí você vai testando saída por saída. E se você viu o meu primeiro vídeo de como derrotar o poço, já tem todas elas na ponta da língua. Esperar com fome até a próxima troca só funciona se a sua pena for curta, se você tiver gordura sobrando e costume de jejuar. E mesmo assim depende da sorte, porque abaixo do 100º andar quase não chega comida. E não rola subir de carona quando a plataforma volta. Você não sabe se ela para lá em cima ou passa reto e te amassa junto com a comida. Escalar com uma corda vai depender de quem está em cima, e geralmente esse pessoal não tá nem aí. E é exatamente isso que o filme mostra através de um cara que entrou ali achando que ia ser diferente dos outros, sem nem saber o que esperava. E como eu falei antes, era um voluntário que aceitou 6 meses lá dentro em troca de um diploma, e ainda levou um livro debaixo do braço, enquanto tinha gente entrando ali com faca. É aquele idealista clássico. O poço foi quebrando ele andar por andar, e num mês, um andar profundo, o próprio companheiro dele de cela amarrou o cara dormindo e começou a cortar o pedaço da perna dele para comer, porque a comida não chegava, e o velho já tinha feito isso antes. Ele só não terminou de virar a marmita, porque uma mulher que vivia descendo a plataforma apareceu e matou o velho a tempo. Mais pra frente, quem caiu na cela como companheira foi a própria mulher que tinha feito a entrevista dele de entrada. Ela tentou convencer os andares de baixo a racionar na conversa, e foi ignorada todo o santo dia, e descobriu que o poço era bem mais fundo do que ela jurava, e terminou se finalizando com um lençol. E quando a fome bateu pra valer, o cara do livro tava comendo o corpo dela para não morrer. Então o poço não abre exceção pra
pra ninguém. O cara que entrou ali com uma ideia bonitinha virou um canibal. E aí no último mês, ele para de tentar só sobreviver e decide fazer outra coisa. Descer de propósito até o fundo da torre para mandar um recado pra quem construiu aquilo. Então ele e o último companheiro subiram na plataforma armados com barras de ferro arrancadas da cama, obrigando cada um a comer só a parte dele e deixar o resto seguir intacto. E um velho que eles encontraram no caminho manda real: a força bruta não muda nada, eles precisam de um símbolo. Um prato bonito que chega inteiro lá no último andar, mostrando que seria a prova viva que dava pra repartir. Eles escolhem a panacota e protegem ela durante a descida, descendo a porrada quando precisa. Só que quando chegam no fundo, no 333, tem uma criança escondida embaixo da cama. É aí que cai a ficha de que o recado nunca foi a sobremesa, era a criança. O parceiro morre pelos ferimentos que levou na descida, e sobra pro idealista botar a menina sozinha na plataforma e mandar ela subir todos os andares, pra jogar na cara de quem manda no poço a prova de que existe vida lá no fundo. O cara fica lá embaixo, não sai vivo, e nem sabe se aquele recado vai mudar alguma coisa, porque como avisaram ele na descida, quem comanda o poço não tem consciência pra se abalar. Então você acha que sobrevive aqui? Bom, eu acho que é um talvez bem capengo, hein? Se você tiver sorte de só cair e andar alto e ter um pouco de disciplina, até dá. Com uma arma e coragem, você também consegue sobreviver. O problema é que esse talvez não tá na sua mão, e sim do sorteio do mês. Essa é a fraude do poço. A conta das refeições pode até fechar. É comida pra todo mundo se eles cooperarem. E ao mesmo tempo, ela embaralha os andares todo mês de propósito, pra que a colaboração nunca aconteça. Você não perde por ser fraco, nem por ser burro. Você morre porque acordou no lugar errado. E reparem que nem o único cara que tentou mudar o jogo saiu vivo. Ele desceu, tentou forçar todo mundo a repartir no grito e na porrada. E a única coisa que subiu daquele poço foi uma criança carregando um recado, que talvez ninguém lá em cima fizesse questão de ouvir. Agora imagina que você acorda numa sala, sem fazer ideia de como chegou ali. Tenta abrir os olhos e descobre que eles estão costurados. Você não enxerga nada, só sente uma coleira de metal apertada no pescoço, ligada a uma corrente. Em algum canto da sala tem outra pessoa, respirando apavorada igual você. E cada um de vocês vai precisar do outro para sair vivo. E o jogo fez questão de cortar tudo que ligaria vocês, porque o outro cara não consegue falar. Você acha que sairia dessa sala? As regras você descobre no susto. Você não conhece o outro cara. Cada um tá com uma coleira presa a uma corrente e um aparelho no meio da sala, que quando ativado, vai puxando os dois pro centro até estrangulá-los. Até tem uma chave, e ela tá presa nas costas do cara que não enxerga, bem na frente do cara que não consegue falar. Pode parecer simples, só que o jogo embutiu uma crueldade fina. Um dos dois acordou com os olhos costurados e não enxerga. O outro tá com a boca costurada e não consegue falar. E pra completar, esse jogo nem veio com fita. Não tem nenhuma mensagem explicando a regra, coisa que quase todo jogo do maníaco do Jigsaw costuma ter. E você acordou cego ou mudo numa sala com um estranho, sem manual nenhum, e o relógio já tá correndo. No filme isso foi um desastre. O cego entrou em pânico, achou que o outro era um sequestrador e começou a atacar pra todo lado. O mudo, que era um advogado, em vez de resolver a situação, partiu pra briga também. Os dois saíram na porrada, e mesmo o cego sendo o mais forte dos dois, foi ele quem morreu, porque não enxergar no combate é uma sentença. O mudo arrancou a chave das costas dele e se libertou, do único jeito que parecia possível ali dentro. Só que não era o único jeito. É aí que a coisa entristece, porque tem um detalhe: a boca do advogado tava costurada com linha, dava pra rasgar a qualquer momento, e ele provou isso quando abriu a boca depois, já com o outro morto e sem servir pra mais nada. E se você viu o vídeo de como derrotar Jogos Mortais 4, sabe pra onde isso vai. Bastava o mudo aguentar a dor, rasgar os pontos lá no começo e falar, avisar o cego que não era o sequestrador, e dizer que a chave tava nas costas dele, além de descrever a sala e pedir alguma ferramenta. Ele podia enfiar uma ferramenta nas engrenagens para travar o aparelho e ganhar tempo, e usar as chaves para sair vivo. Dessa forma os dois conseguiam sair, era só tentar cooperar. Mas o jogo fez questão de contar com o desespero, deixando um sem ver e o outro sem falar, sabendo que duas pessoas que não conseguem se comunicar podem virar inimigas no primeiro sinal de pânico. Então você acha que sobrevive? Aqui é um talvez, né? Se você for o cara da boca costurada e mantiver a cabeça fria para lembrar que a linha se rompe, você salva os dois. Na prática é quase sempre um não, porque o jogo não foi montado para testar se você consegue cooperar, ele foi montado para garantir que você não consiga. Essa é a pegadinha do jogo das coleiras. Ele te oferece uma saída que depende de conversar com a única pessoa capaz de te salvar, e aí costura a boca de um e os olhos do outro. A informação que livrava vocês dois estava na sala o tempo inteiro, eles só fizeram questão de que ela nunca passasse de um pro outro. E
Imagina que você pagou uma fortuna para passar uma noite numa ilha isolada, num restaurante exclusivo para um punhado de clientes, comandado por um chefe cultuado. Não tem nada de assustador nisso, é só um jantar caro, com pratos que contam história, e um serviço de primeira. Pelo menos é isso que todo mundo ali acreditou, até metade da noite. Você acha que sairia vivo desse jantar? Essa ilha é um cartão postal, e tem um detalhe que ninguém estranhou na hora. O barco que trouxe vocês foi embora. Os funcionários dormem no próprio trabalho, se mexem em sincronia a cada palma do chefe, e tratam ele como um deus. Os pratos vão chegando, cada um mais doido que o outro. Um pão sem pão, porque pão é comida de gente comum. Eles estão servindo até pedra no jantar de $1.250 por pessoa. E quando o funcionário desloga do servidor na frente de todos, a ficha da galera cai. Só que aí já é tarde, porque o chefe decide explicar as regras, e ele não deixa brecha. Todo mundo ali vai morrer naquela noite. O plano é que ninguém saia dali com vida. E a noite vai provando que aquilo não é um jantar, e sim um julgamento. Cada prato é uma facada num dos convidados. Chega uma rodada de tortilha, com o segredo sujo de cada um impresso na própria massa. E aí você entende que o restaurante investigou a vida de todo mundo ali dentro, porque quase ninguém foi convidado por acaso. Tem a crítica gastronômica, que afundou o restaurante e botou a família na rua. O cliente rico que comeu ali 11 vezes, e nunca lembrou o nome de um prato sequer. Os engravatados que andavam aplicando o golpe. Cada um é um ingrediente escolhido a dedo para essa última ceia. E quem tenta fazer alguma coisa, descobre da pior forma que não dá pra fugir. Afinal, um senhor tenta ir embora, e os garçons decepam o dedo da aliança dele na frente da mesa. Um outro surta e tenta quebrar uma janela para fugir, mas ela é blindada. O dono da ilha, o investidor que bancava o restaurante, é pendurado e afogado pelo chefe na frente dos convidados. Em certo momento, eles ainda dão aos homens uma chance de correr, 45 segundos de vantagem, antes da equipe sair caçando pela ilha, e pegam todos eles um por um, porque não existe para onde correr num pedaço de terra cercado por água. E aqui mora a fraude máxima. Os outros jogos pelo menos fingem que existe uma saída. Esse aqui nem faz isso. Aqui ninguém percebeu que estava num jogo. Elogiaram a comida até a hora que começaram a morrer. Até dá pra tentar umas coisas pra escapar. Como o chefe é tratado como um líder da seita, dava pra tentar armar um motim contra ele. Mas nem isso é garantia, porque a equipe inteira já comprou o ritual e parece disposta a morrer junto. Dava pra sair procurando um rádio ou um telefone fixo, qualquer coisa que falasse com o continente. Dava pra pegar uma faca de mesa. O problema é que ninguém fez isso. Eles bajularam, choraram e correram em pânico pela ilha, e fizeram exatamente o que o chefe tinha planejado. E sabe quem saiu viva? A única pessoa que parou de jogar o jogo dele. O que ajudou foi que ela nem estava nos planos. Ela tinha entrado no lugar de outro convidado, e isso fez o chefe dar pra ela uma escolha que ninguém mais teve. Mas a escolha sozinha não salvava. O que salvou foi ela perceber no meio do terror uma coisa que ninguém viu. O chefe era movido por obsessão, e tinha perdido anos atrás a alegria de fazer comida pra alguém. Então, em vez de bajular ou implorar, ela pediu a coisa mais simples do mundo, um cheeseburger. O cara que servia pratos impossíveis fez aquele hambúrguer com um sorriso, feliz pela primeira vez em muito tempo, porque alguém finalmente quis comer e não adorar. Aí ela pediu pra levar pra viagem, e ele deixou ela ir. Atrás dela, o chefe serviu o último prato, vestiu os clientes de marshmallow com um chapéu de chocolate, espalhou a cobertura, chocolate e farelos pelo salão, e tocou fogo em tudo, com ele e os funcionários junto. Todo mundo que ficou virou sobremesa, exatamente como ele tinha prometido no começo da noite. Ela foi a única que saiu daquela ilha viva, e não foi vencendo o menu. Ela enxergou o homem cansado por trás do chefe que todos tratavam como Deus, e com um pedido simples, devolveu o prazer de cozinhar que ele tinha perdido. Então aqui você sobrevive? Bom, talvez. Mas repara que não precisou de nenhuma estratégia mirabolante. Foi lendo a pessoa na sua frente, quando todo mundo só via um monstro ou um ídolo. Essa é a pegadinha do menu. Esse jogo é um teatro montado pra você entrar no papel de vítima. Quem bajula, tenta fugir ou lutar do jeito que eles esperam, perde facilmente. O único jeito de sair de lá é enxergar que quem dita as regras também é uma pessoa, com uma fraqueza que dá pra usar. Quase ninguém consegue ver isso quando tá em perigo, mas alguns conseguem, e é por isso que esse é um talvez, e não um nunca. Fala galera, qual desses jogos mortais você acha que conseguiria sobreviver? Me contem aí nos comentários. Muito obrigado por assistir, e tome cuidado pra não acordar num jogo mortal.